O Washington Post está alegando que o ex-presidente Trump disse à investigadora eleitoral da Geórgia para, entre aspas, encontrar fraude. Eles admitem que o artigo falsificou citações atribuídas a Trump, mas não emitiu nenhum pedido de desculpas. E a cerca ao redor do edifício do Capitólio deve ser derrubada em breve. O sargento de armas do Senado disse que não há ameaça credível que justifique o uso por mais tempo e questiona se os militares dos Estados Unidos se tornaram politizados. Isso depois de muitos membros criticarem o comentarista da Fox News, Tucker Carlson, enquanto usavam uniforme, gerando um debate. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. A Geórgia se viu no centro das atenções durante as eleições presidenciais de 2020 e agora está de volta ao escrutínio. O Washington Post está alegando que o ex-presidente Trump disse à investigadora eleitoral da Geórgia para que, entre aspas, encontrasse a fraude. O veículo disse, em uma correção, que Trump não disse à investigadora para encontrar a fraude ou disse que ela seria uma heroína nacional se o fizesse. O jornal emitiu uma correção em 11 de março sobre uma publicação de janeiro dizendo que a história original sobre a ligação incluía citações que não existiam na gravação de áudio. Em vez disso, Trump instou a investigadora a examinar o condado de Fulton, onde disse que encontrariam desonestidade. De acordo com o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, e seus funcionários, o condado de Fulton teve muitos problemas durante a eleição de 2020. Vários democratas usaram essas citações para pressionar o impeachment de Trump. O Washington Post disse que a gravação revelou que o Post citou erroneamente os comentários de Trump sobre a ligação, com base em informações fornecidas por uma fonte. A CNN, a Reuters, a ABC, a NBC e a Associated Press também relataram essas citações, citando uma única fonte anônima. Apenas a CNN atualizou seu artigo dizendo que a versão anterior tinha uma paráfrase dos comentários de Trump. Os críticos dizem que isso ilustra o grave problema com a falta de responsabilidade da mídia. Mark Hemingway, redator sênior da Real Clear Investigation, disse que esse erro vai além da gravidade para a mídia corporativa, que, segundo ele, insiste que é ela que está defendendo a verdade. Enquanto outros, como o redator do MSNBC, Hayes Brown, dizem que as correções são boas e o que seria corrupto é se eles nunca emitissem uma correção. Alguns dizem que, embora a citação específica não seja precisa, a narrativa real de que Trump pressionou os funcionários eleitorais é verdadeira. Desde então, Trump respondeu dizendo que aprecia a correção do Washington Post, mas que a história original era uma farsa desde o início. Em sua longa resposta, Trump disse também que apreciaria uma investigação mais aprofundada no condado de Fulton. E um juiz na Geórgia pode permitir a inspeção de cédulas de ausentes no condado de Fulton. Os eleitores vigilantes podem finalmente ver as cédulas de ausentes do condado de Fulton. O juiz da Corte Superior da Geórgia, Brian Amero, diz que está inclinado a liberar as cédulas para os investigadores. Os defensores da integridade do voto processaram para ver as cédulas. Eles dizem que as fraudes e irregularidades ocorreram no condado de Fulton durante as eleições de 2020. Um vídeo do condado de Fulton mostra trabalhadores contando cédulas até tarde da noite, depois que os observadores saíram. Observadores dizem que foram orientados a sair por funcionários eleitorais. Funcionários eleitorais da Geórgia negaram que isso tenha acontecido. Jovan Hutton Politizer testemunhou na legislatura da Geórgia após as eleições de 2020. Ele diz que ver as cédulas de papel é a chave para descobrir se houve fraude ou não. Amero diz que quer que o processo lance luz e desfaça rumores. Ele diz que não assinará a ordem até que a integridade da célula seja garantida, dizendo que a fiscalização pode começar em abril. E agora vamos voltar à capital dos Estados Unidos. A cerca ao redor do Capitólio começará a cair na próxima semana. O sargento de armas do Senado disse hoje que não há ameaça credível que justifique seu uso por mais tempo. A cerca gerou polêmica por semanas entre legisladores de ambos os lados do corredor. Uma congressista democrata de D.C.,
A deputada Eleanor Holmes Norton chegou a apresentar um projeto de lei para proibir os fundos federais de pagar por uma cerca permanente ao redor do Capitólio. A cerca custa atualmente cerca de 1,2 milhões por semana. A partir de segunda-feira, o arame farpado será retirado e o novo posicionamento permitirá o acesso de pedestres. Mas a cerca permanecerá em torno da Praça do Capitólio. Quanto à Guarda Nacional que está em Washington, eles começarão a retornar às suas bases nas próximas semanas. O deputado Ted Budd chamou de um passo na direção certa. Ele disse em um comunicado: "Eu continuo a acreditar que as cercas permanentes ao redor do Capitólio também devem ser removidas e nossas tropas da Guarda Nacional devem ser enviadas para suas famílias." Budd tem sido especialmente vocal ao convocar a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, para derrubar a cerca, enviar a guarda para casa e reabrir o complexo do Capitólio ao público. Falando em Guarda Nacional, vamos voltar aos militares dos Estados Unidos que estão causando polêmica após comentários online. O líder do Partido Republicano, o deputado Kevin McCarthy, está pedindo o fim do que ele diz ser a politização dos militares. Ele escreveu nas redes sociais: "Membros do serviço uniformizado recentemente criticaram um cidadão comum por seus direitos da primeira emenda e um legislador democrata usou soldados em uma manobra política contra um membro do Partido Republicano, dizendo que isso estabelece um precedente perigoso e que deve parar agora." Ele também salientou o secretário de Defesa Lloyd Austin no cargo. Então, o que colocou essas ações em movimento? Voltemos ao dia 8 de março, que comemorou o Dia Internacional da Mulher. Naquele dia, o presidente Biden marcou a ocasião, nomeando 2 mulheres para cargos de comando 4 estrelas. Ele também disse que estamos fazendo um bom progresso, criando coletes à prova de bala que se ajustam adequadamente às mulheres, como uniformes de combate para mulheres e roupas de voo para grávidas. O comentarista da Fox News, Tucker Carlson, respondeu no dia seguinte em seu programa dizendo: "Então temos novos estilos de cabelo e macacões de voo para gestantes? Mulheres grávidas vão lutar em nossas guerras? É uma zombaria os militares dos Estados Unidos." Ele contrastou com a forma como o Partido Comunista Chinês, ou PCC, está expandindo suas forças armadas. Ele acrescentou que um oficial chinês disse que os homens chineses estão se tornando muito femininos, dizendo que há uma crise de masculinidade. O regime chinês planeja tornar seus homens mais masculinos. Carlson também observou que o regime chinês não tem a maior marinha do mundo. Ele continuou perguntando como os Estados Unidos estão respondendo a essa ameaça. Ele reproduziu um clipe do discurso de Biden celebrando a diversidade nas Forças Armadas dos Estados Unidos e em seguida comentou dizendo: "Então temos novos estilos de cabelo e macacões de maternidade. Mulheres grávidas vão lutar em nossas guerras. É uma zombaria os militares dos Estados Unidos, enquanto os militares da China se tornam mais masculinos à medida que montam a maior marinha do mundo. Nossos militares precisam se tornar, como diz Joe Biden, mais femininos, o que quer que signifique mais, já que homens e mulheres não existem mais. O resultado final é que está fora do controle e o Pentágono está sozinho com isso. Isso é uma zombaria aos militares dos Estados Unidos." Fuzileiros navais e militares rebateram os comentários de Tucker Carlson. A conta oficial do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos para o segundo grupo de informação da Força Expedicionária de Fuzileiros Navais compartilhou uma imagem de uma mulher soldado carregando um homem e marcou Carlson, escrevendo: "Como é nas Forças Armadas hoje? Vá para a direita antes de ir para a esquerda, boomer." O tweet obteve respostas mistas. Alguns o elogiaram por apoiar mulheres de uniforme, outros acharam que não era profissional. Uma pessoa escreveu: "Por favor, concentre-se na China e não em Tucker Carlson." A conta respondeu dizendo: "Volte quando você estiver alistada e estiver grávida." O usuário então disse: "Por favor, concentre-se na China, não em mim." A conta já excluiu os tweets. Mas não foi apenas este grupo que foi atrás de Carlson. O líder do comando da Força Espacial, sargento dos fuzileiros navais Master Gunner Scott Stalker, disse em um vídeo que a opinião de Carlson é baseada em 0 dias de serviço nas Forças Armadas.
Ele interpretou os comentários de Carlson como significando que mulheres grávidas nas Forças Armadas as tornam menos letais, menos aptas e menos prontas. Ele disse que os militares permitem que as tropas femininas tenham mais tempo com seus filhos para se recuperar e ficar em forma e preparadas o tempo que for necessário, que nossos profissionais médicos saibam que é necessário e que, na verdade, nos torna mais letais, prontos e em forma. Stalker parecia estar vestindo seu uniforme. Os comentários de Carlson atraíram a atenção do secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, que disse aos repórteres que a diversidade de nossos militares é um dos nossos maiores pontos fortes. Kirby também escreveu uma declaração afirmando isso. Ele escreveu: somos melhores e mais eficazes, não apenas quando representamos o povo americano, todo o povo americano, mas também quando temos a coragem moral de incluir outras perspectivas e ideias em nossa tomada de decisão. Perspectivas que, como o próprio secretário observou segunda-feira, se baseiam na experiência vivida. É essa experiência e o profissionalismo e compromisso de nosso povo que sempre foi nossa vantagem decisiva, disse ele, acrescentando que as Forças Armadas dos Estados Unidos precisam trabalhar para tornar os militares mais inclusivos. Ele prosseguiu dizendo que o secretário de Defesa, Lloyd Austin, compartilha a repulsa de tantos outros ao que o Sr. Carlson disse em sua declaração de abertura. Carlson respondeu dizendo que o Pentágono havia efetivamente declarado guerra a uma operação de notícias domésticas. Ele também intensificou sua crítica ao que descreveu como foco de militares na política de identidade, observando que Biden anunciou recentemente que o Pentágono pagaria por cirurgia de redesignação de gênero para o pessoal da ativa. Carlson continuou perguntando como as mudanças de sexo nas Forças Armadas tornam este país mais seguro? Essa não é uma pergunta capciosa, não é outra rajada na guerra cultural. É a única questão que importa, literalmente a única questão que importa, mas ninguém se preocupou em perguntar, provavelmente porque ninguém consegue se lembrar por que os militares dos Estados Unidos existem. Aqui está um lembrete: os militares dos Estados Unidos existem para lutar e vencer guerras. Este é o seu único propósito. Os militares dos Estados Unidos não são uma ONG, não é um veículo para alcançar a equidade, não é um experimento social, definitivamente não é uma agência de empregos. Ninguém tem o direito concedido por Deus de trabalhar nas Forças Armadas. Ninguém o faz e isso inclui todos nós. Ele disse ainda: todo americano tem o direito, talvez o dever, de saber o que os militares pelos quais pagam estão fazendo, porque nossas vidas podem depender disso. O senador Cruz solicitou uma reunião com a comandante da Marinha diante dos comentários de Tucker Carlson. O senador Ted Cruz também interferiu, dizendo que está solicitando uma reunião com o chefe do Corpo de Fuzileiros Navais depois que os fuzileiros navais participaram dos ataques. Ele escreveu: sob Biden, os militares estão lançando ataques políticos para intimidar Tucker Carlson e outros civis que criticam suas decisões políticas, acrescentando: funcionários uniformizados estão sendo usados para a campanha. Eu exigi uma reunião com o comandante do USMC para parar com isso. Cruz continuou a observar a série de declarações incomuns dos militares, incluindo a declaração do sargento Stalker do Comando da Força Especial e a declaração do porta-voz do Departamento de Defesa, Kirby. Cruz disse a Austin em uma carta que está profundamente perturbado com a situação, acusando o Pentágono de mobilizar ataques públicos sistemáticos contra Carlson. Cruz então afirmou que esse espetáculo corre o risco de politizar os militares após vários séculos de esforços para manter os oficiais militares fora dos assuntos internos e prejudica as relações civis militares ao fazer com que os militares tomem partido em uma contenciosa disputa cultural. Ele disse que tal comportamento é mais parecido com o que ocorre em um país do terceiro mundo do que com os Estados Unidos. Desde então, o USMC emitiu uma série de desculpas escrevendo: somos humanos e erramos tudo, o que pretendia ser um tweet em apoio às nossas fuzileiras navais e irmãs que serviam de uniforme claramente não estava alinhado com nossas práticas padrão ou uma representação apropriada do Corpo de Fuzileiros Navais. Faremos melhor e serviremos as pessoas. Acrescentando: nossas intenções foram mal interpretadas e estamos trabalhando para superar este erro. Eles continuaram dizendo: nós nos afastamos de nossa marca e percebemos isso. Nossas práticas padrão estarão em vigor e você pode contar conosco para corrigir nosso erro futuro.
Mas então, por que a polêmica? Os militares estão proibidos de se envolver na política enquanto estiverem uniformizados. Mas vários membros criticaram Tucker Carlson enquanto usavam uniforme. Muitas pessoas os criticaram argumentando que eles deveriam ficar fora dos assuntos políticos e culturais domésticos. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!